Olá, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de Educação Física do curso Bacharelado na Faculdade Uniaselv. E este vai ser um vídeo sobre as atividades práticas e tarefas para atletas de paradesporto. Então aqui teremos a realização e demonstração de algumas práticas que servem para simular justamente essas atividades e os atletas paradesportistas. Primeiro temos aí o boliche para cegos, que simula justamente a atividade do boliche na percepção de uma pessoa deficiente visual, né? Que não tem as mesmas vantagens que as pessoas comuns de visão normal. Realmente é um exercício bastante difícil para quem não é acostumado e mostra o quanto essas pessoas paradesportistas se esforçam muito mais além de deficiência. Arremesso número 1. Temos aqui a prática do basquete para desporto. Na tarefa, simulamos um atleta com limitações físicas que precisa realizar um arremesso perfeito em um aro ou cesto a alguns metros de distância. Isso, sem dúvidas, é uma tarefa bastante complicada. Bom, estamos aqui para a conclusão da tarefa e eu tenho em mãos as 3 categorias de pergunta, quais serão respondidas por mim após a prática aqui, né? Então, a primeira delas é a significação, né? Que diz o seguinte: de que forma a privação visual e a restrição do ombro afetaram a sua percepção de força e direção? Então, em relação à privação visual, foi sem dúvidas uma das partes mais difíceis, né? Porque se trata da visão e sem ela perdemos toda a capacidade de nos localizarmos, né? Então, tive que ir devagar e com calma, né? Com paciência, até conseguir realizar o que foi pedido, né? Então, assim, sem dúvidas a restrição visual afeta bastante a nossa percepção de espaço, né? Querendo ou não, a gente se baseia principalmente na visão, né? Nós que temos a visão boa, não temos a deficiência, nos baseamos principalmente no que vemos, né? Então, se isso é retirado, perdemos toda a percepção de espaço. E em relação ao ombro, né? Percepção de força e tal, e a direção também, sim, querendo ou não, limita, assim, de bastante forma, capacitando, né? De certa forma, a prática da atividade. Porém, não incapacitando totalmente, né? Como pode ser visto aí no vídeo, realmente é mais difícil, muito mais difícil, tem que superar muito mais limites, mas assim como o esporte, o paradesporto está aí para, né, que os praticantes e os esportistas possam superar os seus limites. E temos que reconhecer que é bastante difícil, viu? É bastante difícil mesmo. Então vamos aqui para o segundo tópico, que é a categoria de experimentação, né? Que diz o seguinte: qual das duas limitações exigiu maior adaptação do seu sistema motor para obter sucesso na tarefa? Então, como eu falei anteriormente, a visão, querendo ou não, se a gente está limitado, a gente perde toda a percepção de que está ao redor, né? Então, sem dúvidas, foi a minha maior dificuldade, sim, a primeira tarefa, por conta da visão, né? Sem a visão, dificultou ainda mais o que foi programado. E estamos aqui, né, com a terceira pergunta de categoria, que seria a reflexão, que diz o seguinte: de que maneira estas práticas te ajudaram a se preparar para a aplicação de atividades para pessoas com deficiência no futuro? Então, sem dúvida ajudaram bastante, pois só estando no lugar, né, vamos colocar aspas, estando no lugar de uma perspectiva diferente, parecida com a dos para-atletas, é que podemos realmente pensar em elaborar as atividades, né? Até porque não conhecemos de fato suas limitações, não conhecemos de fato as suas incapacidades e também não conhecemos de fato os desafios que eles pretendem superar. Porém, conversando e praticando também esse tipo de atividade, temos sim mais noção para um futuro, né, em relação a preparar atividade para pessoas com deficiência. Sem querer, não, nos dá muito mais embasamento para poder fazer as realizações das práticas de atividades.